lado, bens e serviços, produtos de todo tipo, ofertas altamente sedutoras. Do outro, nós, consumidores, alvo e, por que não dizer, muitas vezes vítimas de empresas inescrupulosas. No mundo da internet, então, os problemas se multiplicam. Mas vem aí o novo Código de Defesa do Consumidor. E esse é o assunto da cidadania, com Héctor Valverde Santana, juiz de Direito e professor da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, existiu uma comissão presidida pelo ministro Herman Benjamin, que elaborou um relatório após várias audiências públicas, trouxe para o Senado Federal e agora está na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Estão, aliás, na verdade, os 3 projetos de lei do Senado que resultaram desses estudos. O 281, 282 e 283 de 2012. Queria que o senhor fizesse uma breve apreciação desse estudo que veio do ministro Herman Benjamin, da comissão presidida por ele, e desses projetos que estão agora aqui, que serão apreciados provavelmente até o final do mês de março. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei Federal 8.078 do ano de 1990. Ou seja, não existia internet, a vida era completamente diferente do que é hoje. E o mundo ele tem uma transformação muito rápida, especialmente em temas de tecnologia. Então, aquilo que os legisladores pensaram em 1990, a realidade social, o desenvolvimento tecnológico que nós tínhamos em 1990, hoje nós temos uma realidade distinta. Então, por intermédio do Senado, foi instituída uma comissão de juristas presidida pelo ministro Antônio Herman Vasconcelos de Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e cuja relatoria incumbiu a professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e além de outros juristas, como o Leonardo Roscoe Bessa, que é promotor de justiça do Distrito Federal, a da Pellegrini Grinover, professora da USP, professor Kazu Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Todos profundos conhecedores do tema. Roberto Pfeiffer, né, procurador do Estado também de São Paulo. E então essa comissão, ela reunida, fez uma divisão de trabalho em 3 temas principais. O primeiro tema do comércio eletrônico, o segundo tema sobre as ações coletivas, a parte processual do Código de Defesa do Consumidor, e o terceiro tema do superendividamento. O que significa isso? Não que nós estamos pretendendo uma reforma do Código de Defesa do Consumidor, porque é uma preocupação que sempre orientou a comissão de juristas, e isso foi muito esclarecida nas audiências públicas, é a questão da vedação ao retrocesso. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ao lado da Lei Maria da Penha, é tido como uma das maiores conquistas da cidadania brasileira. Então, nós não poderíamos, a pretexto de modificar o Código, retroceder nas garantias e nos direitos já assegurados desde 1990. Estaríamos falando de uma atualização, que seria Exatamente. O termo correto, e não uma reforma que pressupõe já um termo que pressupõe que algo mudança. Não estava bem. Né? Exato. Então, o que se pretende não é uma reforma, é a manutenção da base dos direitos conquistados pelos consumidores nessas 2 últimas décadas e agora atualizar o código com esses temas que eles não foram previstos em 1990, porque nós não tínhamos essa realidade do comércio eletrônico, que hoje, no ano de 2013, há estatísticas de quase 30 bilhões de reais em negócios no Brasil e no exterior que entram aqui para a economia brasileira. Nós não tínhamos também a expansão do crédito. Há 20 anos, há 25 anos atrás, quem se lembra, o crédito era muito difícil, comprar uma casa Não própria, tínhamos moeda, né? Nós não tínhamos, exatamente. Hoje temos, de 94 para cá, temos o real. Exato, então nós temos hoje uma expansão do crédito. Hoje o crédito, nós conseguimos crédito numa máquina. Nós vamos a um caixa eletrônico e ali fazemos um empréstimo. Isso sem maiores dificuldades. Na sua visão, até que ponto esses juristas e professores do direito, eles se colocaram também na posição de consumidores para elaborar esse projeto? Eu penso que o Senado foi muito feliz na escolha
dos membros da comissão. Penso também que não poderíamos ter melhores juristas integrando essa comissão. Na verdade, são grandes nomes do direito do consumidor no Brasil. Não é? Então, eu vejo que eles conhecem profundamente o tema e sempre com uma postura voltada à estrutura do Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada proteção do sujeito vulnerável, que é a proteção do consumidor. Isso é enxergar a relação de consumo do ponto de vista do consumidor. E certamente essa comissão fez isso. Esses juristas compreendem na relação de consumo a fragilidade, que nós chamamos tecnicamente de vulnerabilidade, em face do fornecedor. Esse fornecedor cada vez mais numa situação de impessoalidade. Nós hoje contratamos com um telefone, contratamos com uma marca que não sabemos nem a origem dessa marca, onde está a sede física dessa marca. E pelo telefone dificilmente conseguimos cancelar. Exatamente, e esses problemas surgem, né? Nós temos até um decreto, o decreto do SAC, que procura regulamentar esses serviços prestados por telefone. Então, o Brasil tenta, assim, com esses 3 anteprojetos que estão agora no Senado, tenta uma atualização, não para mudar a perspectiva de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que se tem uma lei que podemos nos orgulhar, e uma lei que é referência no mundo inteiro, é o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Mas isso não significa, lamentavelmente, que nós temos a melhor prática de consumo ou uma das melhores práticas de consumo no mundo. Agora, voltando aqui para o lado do consumidor, do ponto de vista de nós que somos, embora não sejamos os consumidores que estejamos mais longe dos recursos, digamos assim, que podem ser utilizados para reclamar, para conseguir, porque nós temos condições de chegar até uma autoridade e requerer. Sabemos, eu me refiro exatamente àqueles que não têm a quem recorrer. E aí pegamos assim, campeões de queixas. São as teles, as prestadoras de serviços, de telefonia celular, sobretudo, os bancos e os planos de saúde. Os planos de saúde, exatamente. Os planos de saúde até que têm sido atingidos pela agência encarregada de disciplinar. O Ministério da Saúde tem... E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? A ANS tem tentado um controle. Tem tentado um controle. Mas, desse ponto, onde o Estado falhou? Muito bem. Esse é o ponto central da proteção do consumidor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por que a defesa do consumidor funciona em alguns países e não funciona em outros países? A resposta está exatamente naquilo que o Constituinte preveu, né? No artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, quem tem o dever constitucional de realizar a defesa do consumidor é o Estado. Então, Paulo, você me pergunta, onde é que o Estado falhou? O problema da defesa do consumidor pelo Estado, e eu faço aqui um parênteses, porque existe a defesa do consumidor também pela sociedade civil organizada, ou seja, as associações privadas de defesa do consumidor, como nós temos uma entidade, né, nos Estados Unidos que tem 5 milhões de afiliados. Veja a força que uma entidade dessa pode ter. No Brasil, a maior que nós temos tem aproximadamente 30 mil associados. Muito bem, então, deixando de lado a proteção privada do consumidor por associações, mas falando do Estado, que é o que desenvolve a atividade principal, nós temos um problema de estrutura. Quem faz a defesa do consumidor no Brasil é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é uma das secretarias do Ministério da Justiça, e nos estados e municípios, os PROCONs. Os PROCONs, eles guardam diversas naturezas jurídicas, desde autarquia, fundações, secretarias, departamentos, enfim. Então, nós temos várias estruturas jurídicas dos PROCONs no Brasil. Ocorre que os PROCONs, esses órgãos que desenvolvem a linha de frente, atuam diretamente auxiliando o consumidor, eles são, na maioria das vezes, órgãos políticos, no sentido de que quem indica os dirigentes, os servidores dos PROCONs, são os políticos daquele município, que coloca lá um correligionário, alguém da sua equipe, até política e não técnica, para fazer
a atividade de fiscalização, autuação e proteção do consumidor. É claro que, como eu tive uma experiência numa cidade do interior do estado de Goiás, o diretor do PROCON me disse que ele nunca tinha conseguido fazer uma autuação que o prefeito não deixava. Então, isso não funciona. A atividade dos PROCONs não pode ser politizada no sentido de ser um instrumento do partido que está no governo, no município, no estado ou até aqui no governo federal. Tem que estar a serviço do cidadão. Do cidadão, e tem que ter, então, cargos públicos providos por concurso público e eles devem ser preparados para exercer essa função. Então, não é um cargo de confiança como a maioria das vezes nós vemos nos municípios e nos estados. Isso é que compromete a eficácia da atuação do Estado na proteção do consumidor. Então, está na hora de enfrentar isso seriamente, de parar de acreditar que os PROCONs politizados são instrumentos de execução da política nacional de defesa do consumidor. Ainda assim, me parece que os PROCONs, eles gozam de um certo prestígio. Sim, que não resta dúvida. Gozam da confiança, acredito eu, da grande maioria dos consumidores, porque eles, ou seja, são solicitados, né? Ao lado do Corpo de Bombeiros, os PROCONs são os entes mais respeitados pela população brasileira. Há uma pesquisa que indica aquilo que a população brasileira se sente mais segura com a atuação de algum órgão estatal. Corpo de Bombeiro e depois dos PROCONs. Agora, há ressalvas também, porque, claro, por exemplo, quando falamos das companhias aéreas, em que estamos aqui submetidos praticamente a um duopólio, né, das duas maiores, aí o PROCON já se mostra não é aquele vigilante tão Essa cheio é uma de poder, atuação né? da Senacom. Isso não é simplesmente a atuação do PROCON municipal do Estado. Isso tinha que ter uma ação do órgão federal, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, para atuar diante desse monopólio, quase que um monopólio, né? O monopólio de duas agências ou de duas empresas. Então, nós temos várias esferas de proteção do consumidor. Quero registrar que nós temos pessoas abnegadas, preparadíssimas, que lutam na defesa do consumidor nos PROCONs, mesmo nesta estrutura politizada. Sim. Eu estou falando, o ideal é de que dê oportunidade para que pessoas concursadas, por mérito, ingressem nessa esfera de atividade estatal de grande importância para a cidadania e que elas possam ter a garantia do cargo público, né, da inamovibilidade, da irredutibilidade dos seus vencimentos, porque vão desagradar o prefeito ou o governador do estado quando autua um frigorífico que financiou a campanha do governador, quando ele autua um supermercado que apoiou o vereador, presidente da Câmara dos Vereadores do município tal. Então, esses são problemas locais que não chegam até os consumidores, por exemplo, de cidades mais afastadas do país. O Código de Defesa do Consumidor ele tem que ser aplicado aos 200 milhões de habitantes que nós temos em todas as unidades da federação, nos lugares mais longínquos. Infelizmente, ainda nós não temos essa efetividade. Nas grandes capitais nós temos, né, a possibilidade do cidadão se dirigir ao PROCON, claro que com as dificuldades administrativas próprias de cada um, mas ainda assim a questão é encaminhada. Agora, a minha preocupação é a grande parte da população brasileira que não vive em uma cidade ou em cidades que não têm o PROCON, esses estão completamente desassistidos. Temos dois aspectos ainda muito importantes nos projetos que resultaram desse estudo dos juristas conduzido pelo ministro Herman Benjamin. Um se refere ao comércio eletrônico e o outro à proteção do indivíduo, daquele que se endivida. Ou seja, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de proteção ao cidadão que contrai um empréstimo e que às vezes com frequência supera a sua capacidade de endividamento. Esse é um problema que não é... Isso é novo, né? Esse não é um problema novo no Brasil. Mas é um item novo na legislação na comparação com o original, com o Estatuto, com o Código de Defesa do Consumidor de 1990. Nós não tínhamos a realidade da expansão do crédito em 1990. Por isso até que não houve uma previsão, um detalhamento desse direito. Agora, já no final da década de 1980... na Europa, nós já temos notícias
de legislações na Alemanha, na França e também e já na América do Norte, nos Estados Unidos, sobre o superendividamento. Tá? É claro que no Brasil, no final da década de 80, começo da década de 90, nós tínhamos uma realidade, não tínhamos crédito, não tínhamos a moeda estável, era uma outra situação. A partir do final do século XX, nós ingressamos numa nova realidade de crédito no Brasil. O Brasil se tornou hoje a 7ª economia do mundo, que tem uma gestão de dinheiro significativa para qualquer país, para qualquer bloco econômico. Mas, e com isso, o consumidor brasileiro, as classes D e E, inclusive, começaram a ter acesso ao crédito, chamado microcrédito. E isso gera um fator social, um fenômeno social, que é o superendividamento, como você muito bem colocou. O que é o superendividamento? É quando o sujeito ele contrai dívidas em razão de fatos alheios à sua vontade. Vamos aqui destacar que o superendividado não é aquele que pega dinheiro com agiota no banco e vai passar o carnaval em Salvador e depois volta a estar superendividado, não dá conta de pagar suas contas. Não é isso que a lei quer proteger. Então, isso é algo que a gente deve desmistificar. O que o superendividamento propõe no projeto 283, que é um trabalho brilhante realizado pela professora Cláudia Lima Marques, pela toda a comissão de juristas, e que deve ser compreendido, que é proteger o consumidor daquela situação excepcional e que ele se vê endividado. Quando? E aí o projeto também trata da educação financeira. Também, a educação financeira a cargo de quem concede o crédito. Quem é o superendividado? Aquele que tem uma doença grave e tem que fazer um tratamento quimioterápico que custa, às vezes, o patrimônio dele, da família dele ou do filho. Aquele que perde um emprego, também ele se vê numa situação de superendividamento. Aquele que se separa, divorcia hoje, né? Aquele que se divorcia, põe fim ao seu casamento ou à sua união estável, também é um fator de superendividamento. Então, são situações em que a lei protege, não como os americanos fazem. Os americanos, eles procuram reinserir o consumidor no mercado com o start fresh, ou seja, vamos começar de novo. Eu perdoo todas as suas dívidas e você volta a consumir, porque é importante para o mercado você estar consumindo. O que se propõe no projeto 283 não é isso, é a solução encontrada na Europa, especialmente na legislação francesa, que procura uma espécie de recuperação judicial da pessoa física, que nós já temos no Brasil. Seria uma renegociação da dívida. Exatamente. É um procedimento onde reúnem todos os credores. E nós... Doutor Santana, os bancos estão sabendo disso? Estão sabendo, a FEBRABAN acompanha esses projetos desde o início, a FEBRABAN inclusive apoia esses projetos, claro que com algumas observações, como o prazo de prescrição de 10 anos e tal, mas esses projetos todos foram discutidos com a sociedade brasileira. O ministro Herman Benjamin teve o cuidado de promover audiências públicas em todas as regiões do Brasil, com todos os setores interessados, os bancos, as seguradoras, a indústria, o comércio, as universidades, os órgãos públicos, as entidades civis de proteção do consumidor, o próprio governo, através da Senacom, todos participaram dessa discussão. Então, a esperança é que isso venha a ser um direito do consumidor, para que ele possa, numa situação excepcional na vida, episódica, ele possa ter o direito de repactuar as suas dívidas e sair daquela situação difícil e que não seja um fator de inviabilização da sua existência e de sua família. Isso é algo que está vinculado diretamente à afirmação dos nossos direitos fundamentais, da dignidade do ser humano. Então, o Brasil já está passando a hora de chegar a aprovar essa legislação para que o consumidor brasileiro possa ter direito à dignidade numa situação extrema como essa. Com que frequência o senhor o senhor compra via internet? Faz compras via internet? Eu compro livros pela internet. Eu não sou um expert em internet, mas eu particularmente compro livros pela internet. E eu nunca tive problemas, mas na minha atividade funcional, eu sou magistrado do Distrito Federal, já tive a oportunidade de julgar vários casos em que consumidores não receberam ou receberam os produtos estragados ou
o site foi desativado, no outro dia ele já fez o pagamento. Então, são inúmeros problemas. Tanto que nós, na academia, né, quando nós estudamos o direito do consumidor, nós tratamos de algumas categorias como hipervulneráveis. São aqueles consumidores que estão em situações de maior vulnerabilidade, dentre eles os idosos, as crianças e os consumidores pela internet. Então, por isso que precisamos de uma proteção específica a esses sujeitos que compram pela internet. Porque eu compro de uma empresa que eu conheço, mas posso algum dia tentar comprar um livro de um site que eu nunca vi, mas o livro me interessa e eu faço a compra e pode ser que ele nunca chegue, ou chegue com as folhas rasgadas. Enfim, como eu vou resolver isso? E o senhor com certeza já deve ter ficado desconfiado de como através de algumas ofertas que recebeu no seu e-mail, que vazaram informações, pelo menos do seu perfil de consumo, né? Sim. Isso também seria um outro problema. Hoje é um problema de proteção de dados pessoais, até relativos às relações de consumo. Basta qualquer consumidor fazer uma pesquisa no Google, coloca lá, pacote para Florianópolis, e ele apenas está curioso para saber preços, hotéis, transporte para lá. Ele vai passar a receber sistematicamente, no lado direito ou esquerdo da sua tela, ofertas de outras empresas que não estavam ali naquele site de busca. Como que eles sabem que eu estou procurando pacotes para Florianópolis ou qualquer outro produto ou serviço? Porque há uma rede interligada em que as minhas informações, as minhas preferências de consumo são passadas aos fornecedores e eles já me sobrecarregam com essas ofertas. Doutor Santana, nós poderíamos ficar conversando mais meia hora, uma hora aqui sobre esse tema que é realmente apaixonante e interessa a todos. Infelizmente, nós vamos ter que terminar o programa. Eu agradeço a sua presença aqui. O senhor já está convidado para voltar aqui à TV Senado no próximo Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade por esclarecer os projetos que tramitam no Senado, esperando que o Congresso aprove essa legislação tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado. Cidadania conversou com Héctor Valverde Santana sobre o novo Código de Defesa do Consumidor. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.